Olá, amigos do Focando Educação. Vamos nós para mais uma reflexão? Muito já tem se discutido disso. Hoje a gente quer dar um pitacozinho nosso. Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Afinal de contas, que todo esse emaranhado de regras, todo esse documento de quase 400 páginas, o que isso tudo quis dizer? O que vai mudar na vida das escolas? E vale a pena ou não vale a pena? Simples as minhas perguntas, né, Marilda? Posso começar tumultuando? Como eu sempre faço. Como sempre. Vamos lá. Eu tenho que estudar muito bem essa questão da Base Nacional Comum Curricular. Mas eu acredito que antes da base, como sempre a gente faz as coisas ao avesso, porque, né, Roberto? Em vez de eles pensarem em regulamentarem algumas questões como Enem, vestibular, eles começam ao contrário. Depois que eles dão qual é a base, aí eles vão mudar o que nós já temos. E aí eu fui me atendo um pouquinho às questões, às leituras que a gente vê. Por exemplo, a questão de valores, a questão de você incentivar o raciocínio, a questão de você exercitar, e tem uma série de outras coisas que eu vou buscar aqui e depois a gente vai falar. Se você fizer uma retrospectiva, nós já vimos isso em muitas outras leis, a 5692, aquela de 1996, eu não sei o que da numeração, a LDB e tudo mais. Então, de novo, nós vamos estudar base. De novo, nós vamos tentar implementar. E daqui 2 anos, porque é um ano político, né, de novo vem um outro ser que quer realmente fazer história com o seu nome e apresenta algumas outras novas modificações. Tem coisa muito interessante aqui. Mas o que está muito interessante aqui, se a gente fizer essa retrospectiva, elas estão sinalizadas em outras leis e não foram concretizadas. Perfeito. É esse que é o ponto. Mas aí, concordo. Então aí, quem sabe, é aquela regra do água mole em pedra dura, tanto bate até que fure. Então estão tentando de novo, quem sabe agora consegue. Esse é um ponto. Uma segunda coisa, existem uns grupos antagônicos de educação, uns grupos que acreditam, a crença de cada grupo é muito diferente uma da outra. E o grande problema, a própria questão do BNCC, do ensino médio, estão falando tanto. Aliás, isso aqui é fundamental, e a primeira falha é isso no BNCC para mim. Eles separaram as coisas, como querendo dizer, ensino médio a gente faz diferente depois. Isso. Tem que ser uma base só. Não tem muito. E não fizeram entendi. toda a mudança, deram uma confusão e agora não deram a base. Pois é. Então, esse é uma falha no teu ensino médio, mas o que está aí é uma parte do que os vitoriosos, do que o grupo vitorioso conseguiu colocar com relação a disciplinas, as disciplinas que são obrigatórias. Isso deu uma briga danada, até hoje eu não entendi por quê. Porque para mim, na minha visão, obrigatória, quando muito, é português e matemática. As outras, não é que eu vou deixar de dar. Eu não imagino uma escola deixar de dar história, deixar de dar geografia. Mas não é que tem que ser obrigatório todos os anos, o ano inteiro tem que ter. Eu tenho que oferecer de tal forma que os conteúdos X, Y, Z que estão lá aconteçam naquele ano. Mas eu não preciso ter a matéria. Essa ideia para mim é uma coisa meio complicada. Está colocado aí. Agora, de novo, como os outros assuntos que a gente tem comentado, e quem põe isso na prática depois? Isso, até porque não tem acompanhamento. Pois é. Não tem acompanhamento. Aí eles estão nesse documento que eu tenho aqui, que é um resumo, eles falam de algumas coisas que vão ser, o que mudou praticamente. A questão da alfabetização, que nós já falamos, num outro momento. Programa anterior. A questão do ensino religioso, que não é mais obrigatório. É óbvio, a escola batista vai trabalhar o seu credo, a católica o seu credo, e a pública. O Brasil é um país católico, mas tem que ter esse cuidado nas diferenças de credo. Depois eles falam da língua inglesa a partir do 6º ano, isso aqui vale desde 1970, que o inglês é a partir do 6º ano.
As escolas particulares ganham porque colocam antes, é um Até diferencial, né? Eles falam da pluralidade, eles falam da respeito às diferenças, eles falam da estatística. Mudou a nomenclatura e o recheio continua o mesmo. E você tem razão quando você fala dessa questão das facções. Sim. Né, das facções, elitistas ou não, políticas ou não, partidárias ou não. Não tem um projeto educacional brasileiro, não tem. Porque tem muito interesse e aí ganha o mais forte, o que grita mais, o que tem mais influência. Esse é o problema. Esse é o problema. Então não vai mudar a educação no Brasil, Roberto. Aham. Até porque também, salvo raríssimas intenções, nós temos dúvidas se o governo quer realmente que a gente tenha alunos formadores de opinião, alunos que reflitam, que discutam, né? Porque é massa de manobra, né? Não, perfeito. Mas se não é o governo, e eu acho que muitos dos governantes já desistiram disso, os empresários querem. Porque está fazendo falta no mercado de trabalho gente que pense, gente que inove, gente que... Tem muitos fazendo isso. Mas quem está fazendo isso está dando certo e vai fazer o seu próprio negócio. Está faltando gente para isso. Então, os empresários querem que se forme gente assim. Que saiba pensar, que saiba inovar, que saiba... Nesse sentido, eu até acho que pode dar certo a ideia. Estão repetindo isso tudo? Estão. Mas qual é, para mim, o ponto base, que ainda não está claro, mas que eles dizem que vai acontecer? A quantidade de conteúdos tem que ser revista. Nós temos que pensar 40 temas diferentes de história no tal ano. Não sei quantos temas de matemática. A gente dá muito pormenorizado, muita coisinha, muito detalhe, muito conteúdo, muitas vezes que não vai servir para nada. O que o BNCC diz que vai fazer é mudar um pouquinho isso, né? Eu não vou lembrar agora... Raiz quadrada é uma das piadinhas que de vez em quando chega para mim sempre via internet. E até hoje eu não sei por que é que eu aprendi raiz quadrada. Eu não uso para nada. Quem usa? Não, Quem tudo bem, usa? Roberto, Então, eu concordo em termos, sentido, mas tem uma coisa chamada cultura geral. Mas a cultura geral, eu não vou deixar de ter história, eu não vou deixar de ter geografia, eu vou ter a cultura geral. Mas para ter cultura geral, eu não preciso ter todos esses conteúdos de cada matéria. Não, tudo bem, eu equilíbrio. Posso priorizar, até porque, se eu tiver os conteúdos essenciais de cada matéria, o que eu precisar eu vou buscar fácil depois. Diga-se, se você tiver um bom português, uma boa matemática, você pega qualquer conteúdo depois. Claro, porque você aprende o básico, que é a leitura, escrita e a interpretação. Isso. Agora, o brasileiro não tem por cultura, não é cultural do brasileiro ter um tempo de estudo, um tempo de aprofundamento, nem ser autodidata. Os autodidatas é uma minoria. Isso. Do jeito, quero estar enganada, mas se for do jeito que está sendo colocado, nós vamos ter uma educação superficial. Superficial. Porque não é que você tem que dar mínimo, detalhe do detalhe, mas tem que ter aprofundamento. Tem que ter um aprofundamento geográfico, sim. Mas então, tem que ter aprofundamento de história, na física, na química, na matemática e tudo mais. Eu vou dizer teoria, não estou dizendo que é assim que vão conseguir fazer. Mas a teoria, para mim, é boa. Eu vou dar menos quantidade de conteúdos, mais qualidade, até para poder aprofundar mais em cada um deles. Raciocinar, pensar, discutir, refletir, ver as referências. Isso. Nesse sentido, só com menos conteúdo eu consigo. Quantas vezes a gente já viu o professor reclamando por causa de vestibular? Eu não consigo, olha quanta coisa eu tenho que dar, como é que eu vou... Então, faltou um dia para repor aquele conteúdo é muito difícil. Então, isso é que tem que acabar de alguma maneira, porque hoje a gente não tem tempo para refletir. Não tem. Não tem, porque você fala muito da questão dos conteúdos contextualizados, reflexivos e tudo mais, isso. Mas as pessoas não fazem isso. Não fazem porque não querem, porque não sabem. Tenho dúvidas. Às vezes não querem, não sabem, não conseguem, não tem tempo. Acho que tudo. Não querem, não sabem, não conseguem. Mas que a educação no país, atualmente, com essa base ou sem essa base, ela é frágil, ela é frágil. Porque se você fizer um comparativo com outros países do primeiro mundo,
né? Ou não precisa ser só de primeiro mundo, não sei elencar todos os países do primeiro mundo. Mas você pega parte da Europa, pega uma Holanda, vai ver como é que funciona um estudo na Holanda. Pega uma Alemanha, pega uma Finlândia, né? Não é nada de kamikaze, mas eles têm um processo. Não tem mais o vestibular, eles já passam, eles já saem da graduação, já entram no mestrado. Então, minimamente sai de uma graduação com um mestrado. Diga-se, né? Uma coisa Isso interessante. eles levam em consideração aqui, só para terminar essa questão, o histórico escolar do aluno. Isso. Não é a prova. Eu acho isso fantástico. E mais ainda, mais fantástico ainda para mim, é que a partir disso, para alguns alunos, não vai se recomendar a universidade. Mas um curso técnico. De acordo com as habilidades. Técnico ou tecnológico, porque pode ser muito mais interessante. Primeiro, porque é coisa que ele vai gostar de fazer. Depois, é coisa que está precisando. Ele não está sendo desmerecido por não ter ensino superior. Não. Coisa que aqui no país é complicado, né? Muito. Olha, duas coisas que eu tive a possibilidade de ver e que eu não vou esquecer jamais. Um foi na Alemanha. Nós fomos visitar um campo de concentração e do lado desse espaço, muito próximo, tinha uma escola de educação infantil de verão. Eu sou a favor da autonomia da criança, sempre fui. Esse negócio de andar de trenzinho na educação infantil, cai um, cai todo mundo, e tudo tem que dar mão pro professor, e tudo tem que ser... Não pode, porque a criança tem que desenvolver essas habilidades. Eu fiquei encantada com essa questão de ver as professoras acompanhando os seus alunos com muita seriedade, com muita precaução, mas a criança caminhando por si autonomamente. Vai criar o adulto autônomo, não tem jeito. É isso. E um outro caso que eu vi foi na Alemanha. Na Alemanha não, foi na Holanda, no Museu de Van Gogh. Nós estávamos saindo, chegou uma professora com uns 12, 13 alunos de 6 anos. Cada um com a sua mochilinha nas costas, a sua pequena prancheta. Né? Era também uma escola, um curso de verão. Ela sentou logo no hall assim, do espaço do museu e ela foi explicar um pouco das coisas onde estavam e tudo mais. E eles iam fazer as releituras dos quadros de Van Gogh. Tá bom para você? O que mais? 6 anos, Roberto. Tá bom, 6 anos. Então, capacidade, habilidade e raciocínio todo mundo tem que desenvolver. Da minha parte, eu acho que a conclusão é essa. BNCC parece estar interessante, tem suas falhas sim, que até podem ser corrigidas, mas é uma ideia nova. Nova não porque as ideias são novas, todas elas já existiam, como você disse, mas o conjunto delas desse jeito é a primeira vez que estão colocando. Isso é verdade. Então, nesse sentido, tem sua lógica, tem seu ponto positivo. Mas o que eu deixo para refletir é o seguinte: por mais que falem que vão investir nisso, por mais que falem que é necessário, e já estão falando que é necessário, na prática, a grande possibilidade é que isso tudo falhe. Por quê? Não vai ter professor para fazer isso. Nós não estamos formando professor para isso, talvez continuemos não formando, e nós não temos a capacidade de trabalhar com os professores que já existem para fazer com que eles possam ter chance de desenvolver dessa maneira o que está colocado aí. Então, no fim, vai ficar um meio termo bastante confuso e salve-se quem puder. Eu concordo plenamente com você, acrescentaria mais um ponto. Para um projeto ele realmente apresentar bons resultados, ele tem que ter acompanhamento. Sim. E nós não temos acompanhamento de nada, começo, meio e fim, não existe esse acompanhamento, desde a formação, desde a implementação e depois a avaliação. Se não houver esse acompanhamento também tão necessário... Pois nesse ponto, diga-se, uma vantagem também, relativa, mas é uma vantagem, alguns organismos, algumas ONGs que trabalham com educação estão começando a fazer isso, né? Eu não lembro agora, não é a Fundação Lehman, mas uma dessas está acompanhando toda a parte dos PCNs. Isso é Lehman. Pode ser. Uma outra, ou a mesma, que está conferindo tudo aquilo que está se colocando com relação às leis anteriores, até de lei de diretriz de base, não sei mais. O que estava prometido para 24? Vai ficar para 24?
A creche era prometida para já estar em todo o Brasil, está em todo o Brasil. Eles estão conferindo isso e estão pondo o berro para funcionar. Mas é pouco, porque ainda ninguém está ficando muito bravo por causa do berro, ninguém está se incomodando muito por causa do berro e continuamos berrando e a coisa ruim, né? Então, mas A intenção o começo está indo, não é isso, Marina? Isso mesmo. Vamos torcer para que tenha começo, meio e fim. É isso aí. Até mais!